Bom dia, irmãos, paz seja com todos, amém? Vamos para mais uma aula aqui da Escola Bíblica Dominical, hoje, dia 30 de maio de 2021, estamos falando para a Sala dos Homens. Vamos então orar, pedir a bênção de Deus para essa aula, aproveitar também e orar pelas ofertas, amém? Fecha os teus olhos, para um pouquinho agora os pensamentos e vamos nos colocar diante de Deus, amém? Levanta a sua mão aos céus, diante de Deus, com sem oferta, amém? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças, ó Deus, eu te louvo, Pai. Mais uma chance, mais uma, ó Deus, ó Papai, oportunidade, mais uma vez um privilégio, ó Deus, de poder estar aqui compartilhando a Tua palavra, ó Deus, com o Teu povo, Pai. Hoje, inclusive, vamos falar do Teu Espírito Santo, Pai, que o Senhor possa nos dar entendimento, nos dar, ó Deus, compreensão, nos dar, ó Deus, ó Papai, direção. Fala, ó Deus, ao coração do Teu povo. Usa, ó Deus, a minha vida, Pai, que o Senhor possa, Senhor, falar ao coração de cada um, Pai. Eu aproveito também e oro pelas ofertas. Eu agradeço a Deus, a Papai, toda a provisão, toda a graça, bondade, fidelidade, ó Deus, que o Senhor tem derramado sobre a minha vida, a vida da minha família. Peço que o Senhor, meu Deus, continue, ó Deus, a abençoar, ó Deus, a cuidar, a guardar a mim e ao teu povo. Que o Senhor, meu Deus, possa, ó Deus, abençoar cada um com a sua mão levantada, tendo ou não uma oferta a Ti, ó Pai, que o Senhor possa visitar-los, ó Deus, nas dificuldades, nos problemas, Deus, que o Senhor possa visitar cada lar, ó Deus, visitar os nossos trabalhos, a nossa despensa, Deus, e Pai, derramar da Tua provisão, Pai, é a minha oração, eu peço a Ti, Deus, cuida, Papai, continua, Deus, a cuidar do Teu povo, Pai, em nome de Jesus, amém. Você que ergueu a sua mão, tendo uma oferta, você pode levar no culto à noite ou depositar diretamente na conta do aprisco, amém? Vamos à aula então. Pegue a palavra de Deus, vamos acompanhar a leitura desses versículos, tá? O nome da aula eu coloquei como Espírito Santo. Abra lá em Atos 2, 1, 14. Vamos ler de 1 ao 14, tá bom? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto, ou bêbados, embriagados. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Eu parei aqui no 14, mas continua a leitura. Vocês vão ver que Pedro advertiu aqueles que estavam zombando, aqueles que estavam pensando que o povo estava embriagado, ou seja, houve uma revelação ao coração de Pedro pelo próprio Espírito Santo. E foi ali que ele começou a adverti-los e continuou sua pregação. Amém? Bom, o título dessa aula é a chegada do Espírito Santo. Eu vou aqui abordar partes do texto, apenas, não preparei a explicação completa ali, e a gente vai ver que
vocês vão ver, né, que vou abordar algumas coisas sobre o Espírito Santo Pentecostes e tem muito mais coisas, né, que eu poderia estar falando, abordando, mas estou tentando condensar a aula, né, o máximo possível. Vamos lá, né, todos juntos no mesmo lugar, né. Aqui eu coloquei uma observação que, né, o povo de Deus ele precisa entender que nós devemos ficar juntos, como uma família, né, em sua congregação. Pastor Hildo aqui, ele enfatiza, né, família aprisco, né, ele sempre enfatiza que a igreja é parte da família dele. Ou seja, né, a Bíblia ela ensina exatamente isso. Temos que ficar juntos. Né? Falando aqui em Hebreus 10, 23 a 25, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Então esse versículo ele fala para, né, estarmos juntos, né? Não abandonando a congregação e estarmos em unidade. Salmos 133, de 1 a 3, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então Deus ele gosta de comunhão, né? Ele gosta, né, quando há unidade, comunhão entre o povo de Deus, ali ele opera as maravilhas, os milagres vão acontecendo, as bênçãos, né, os testemunhos vão aparecendo. Então, reforçando aqui que o Espírito Santo veio quando todos estavam juntos, né? Eles estavam esperando, com expectativa, buscando ao Senhor. Jesus já tinha falado para que eles, né, ficassem em Jerusalém aguardando. Então eles estavam numa expectativa. E nos dias de hoje, né, que a gente já conhece as promessas de Deus, nós devemos nos manter desta maneira, firmes, aguardando, ansiosos, né, com expectativa e esperança de que Deus vai cumprir os seus propósitos. Aqui uma palavra assim de esperança, principalmente, né, nessa aula, principalmente para aqueles que ainda não são batizados com o Espírito Santo. Então, ficai firme, porque Deus ele há de cumprir a promessa dele na sua vida. Amém? Apesar das diferenças, né, entre as pessoas, os povos, né, como acabamos de ler, os crentes podem estar em acordo com o que é essencial, vivendo o amor fraternal. Então, não é porque pensamos diferentes, temos opiniões diferentes, que seja impossível de haver unidade. Pelo contrário, a Bíblia ensina, né, exatamente isso ali em Efésios 4:5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, né? Então, assim, Deus ele espera essa unidade, né? E é um só Deus, um só Espírito. Então, nós temos que concordar, pelo menos nisso. Não há como todos estarem juntos no mesmo lugar, mas podem ter o mesmo espírito, a mesma fé, o mesmo amor, sem partidarismo ou divisões quando se trata da palavra de Deus. Um outro ponto, né? De repente, isso mostra que Deus está trabalhando em todo o tempo, nos corações, e de repente, eu coloquei a observação aqui, e de repente, ao tempo dele, ao tempo de Deus, as coisas vão acontecendo. Os milagres vão sendo revelados, as bênçãos vêm, os testemunhos, né, começam a aparecer. Né? Para nós pode parecer que é de repente, aconteceu do nada. Mas pelo contrário, Deus ele está sempre trabalhando, sempre observando, olhando, e no tempo dele, ele há de nos abençoar. Isso mostra, né, para aqueles que estão buscando o batismo com o Espírito Santo, que precisam continuar buscando, continuar firmes, né, na adoração ao Senhor, até que Deus cumpra a palavra dele, a promessa dele. Amém? Todos foram cheios do Espírito Santo, né? Todos os que estavam ali buscando a Deus foram cheios do Espírito Santo de Deus. Né? Todos os que criam, todos os que estavam ali no mesmo propósito, todos eles foram cheios.
Não foi apenas uma parte ou um pouquinho das pessoas, né? Todos. Lá em Atos 2, 16 e 17. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Ou seja, não é sobre alguns, sobre toda a carne, sobre todos. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos. E lá em Joel também 2, 28 e 29, e há de ser que depois derramaria o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Há outros versículos com a mesma promessa também na palavra de Deus, eu trouxe apenas esses dois. Então, é importante a gente salientar que no meio, né, no meio deles haviam ali também os zombadores, havia ali os que não criam, havia ali os joio no meio do trigo. Mas estes não estavam com o mesmo propósito. Então, Deus, a todos que creram e que criam e estavam ali reunidos no mesmo propósito de adorar a Deus, de esperar o que Deus iria fazer, todos estes foram cheios, né? Mas nos dias de hoje não é diferente, né? Há aqueles que só frequentam o culto, mas não são parte da igreja, não são membros, não faz parte do corpo de Cristo. Há aqueles que só assistem, né? Mas não participam, não vivem, né? O culto em si. Então não é diferente nos dias de hoje. Lá em Salmos 51:17, Tiago 4:6, vamos ler lá: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E o outro versículo: antes ele dá maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E eu coloquei a observação, né, que em tudo, né, que a gente, né, vai fazer ou em todos os momentos que vamos nos colocar diante de Deus, nós devemos ter um coração sincero, franco, verdadeiro, e também devemos fazer tudo isso de maneira humilde, né? E nos apresentar com o coração quebrantado, nos rendendo a Deus. E Deus, por sua vez, nos dará graça, nos abençoará e nos presenteará. Isso também serve para essa questão do Espírito Santo, né? Para essa busca pelo Espírito Santo, pela busca de maior intimidade. Temos que nos apresentar desta maneira. As outras línguas são dadas pelo próprio Espírito Santo, né? Então, ser cheio do Espírito Santo, falar em outras línguas, manifestar os dons espirituais, são privilégios dados aos homens pelo próprio Espírito Santo. É Ele quem concede, é Ele quem escolhe, é Ele quem faz estas coisas, né? E tudo isso com o propósito de abençoar o corpo de Cristo. Então, é importante, né, enfatizar isso. As línguas falam das grandezas de Deus, outro ponto que também eu quis destacar aqui, né? O falar em outras línguas é exatamente expressar as grandezas de Deus, né? O próprio texto que lemos, né, para essa aula falava que eles entendiam tudo na mesma, todos os diversos povos ao falarem eles estavam entendendo na sua própria língua, estavam ouvindo as grandezas de Deus. E o Espírito Santo só permite isso, né? Porque estaremos louvando e honrando ao próprio Deus. Então, este é parte do propósito, amém? Vamos falar um pouco sobre Pentecostes, né? Então, o Pentecostes foi o dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos pela primeira vez. Antes disso, né, ele era uma festa judaica instituída por Deus para celebrar a festa da colheita ou a festa das primícias, ou seja, né, eles celebravam a colheita que acabara de fazer. E o Pentecostes era comemorado 50 dias após a Páscoa. A Páscoa que representa, né, a libertação do povo judeu, a saída do povo judeu do Egito, né? E então 50 dias depois vinha aí a celebração da Páscoa, né? E a vinda do Espírito Santo nesse dia de Pentecostes, narrada em Atos 2,
confirmou, na verdade, né, a realidade da presença, o poder e a comunhão de Deus com o seu povo. Deus ali ele estava enfatizando, né, ou iniciando justamente a confirmação da sua presença, da aproximação com o seu povo. Então, Deus ali estava instituindo isso, né? Ele prometeu estar juntos daqueles que creem, e isso acontece através da pessoa do Espírito Santo. Está aí o propósito de Deus em relação a isso, né? 50 dias depois da ressurreição de Jesus, o Espírito veio habitar nos nossos corações. Então, algumas informações sobre essa questão. E lá em João 14, 16, 17 é uma, né, a confirmação dentro da palavra de Deus. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amém? Vamos agora falar um pouquinho, né, sobre o Espírito Santo, né? Deus, então, ele é trino, né? Normalmente falamos, né, a trindade, né? Sendo, então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Portanto, então, o Espírito Santo é entendido como sendo uma das três pessoas da Santíssima Trindade. Ele é pessoalmente totalmente Deus. Não dá para dizer, olha, Deus é Deus, o Espírito Santo é outra coisa, ou Jesus é outra coisa. Não, são três pessoas formando a Trindade em Deus. Amém? Então, da mesma maneira, né, ele é igual a Deus, ele é eterno como Deus Pai e também Deus Filho. Então, aqui o título do slide eu até coloquei, né? O Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Jesus Cristo, Deus, né, que Deus Filho, veio à Terra então para cumprir a missão de restabelecer a nossa ligação com Deus Pai e, portanto, ser a única porta para a salvação. Isso está lá em João 14,6, né? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, Jesus, ele é a ligação, né, de nós para com Deus. Jesus, então, neste caso, né, falando um pouco mais de Jesus, ele como ele veio, né, como homem, ele tinha limitações humanas, não como Cristo, né, Jesus, Cristo, né, na parte do Cristo, na parte de Deus, né, ele não tinha nenhuma limitação, mas como homem, Jesus, o homem, ele se comportava, ele tinha uma das limitações que eu quero destacar aqui é isso, que ele não poderia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Como também não é possível a nós. Lá em João 1,1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Em João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, no primeiro versículo, nós vemos que, né, antes de Jesus vir como homem, ele então era o próprio Deus, estava com Deus. E no segundo, ele precisou, né, se fazer como carne, virar ser humano, para nos substituir na expiação dos nossos pecados. Ele veio pagar a nossa dívida, o nosso preço, né? O salário do pecado é a morte. Então nós, como pecadores, tínhamos e temos uma dívida, que é por sermos pecadores. Então a nossa dívida é pagar com a nossa vida, né? Morrer. E Jesus, ele veio então como homem para pagar esta dívida e nos libertar. Por isso, né, e por conta disso, ele mandou outra em seu lugar. Isso ele diz, né, já lemos até um versículo que ele iria enviar um outro, né, uma outra pessoa, o Consolador. Este outro somente pôde assumir a função de substituto de Jesus, porque ele, assim como Jesus, também é Deus. Então, assim, não é que Jesus escolheu o Espírito Santo, deu poder a ele para substituí-lo. Pelo contrário, a pessoa do Espírito Santo também é Deus. Então, só que, né, vou, né,
continuando aqui. Só que este outro não tem, né? O Espírito Santo não tem a limitação que Jesus se impôs ao encarnar como homem. Quando Jesus aceitou a missão de Deus, ele então, né, ele veio como homem e o Espírito Santo já não tinha limitação, ele poderia estar em todos os lugares, ele pode estar em todos os lugares, né? Ele pode, ao mesmo tempo, no caso, né, para ser o professor, o consolador, né, para nos ajudar, né, enfim, todos que desejarem, né, ter relacionamento com o Espírito Santo, ele pode simultaneamente, ao mesmo tempo, em qualquer lugar, em todos os corações, atuar de maneira, né, individual, mas também ao mesmo tempo, sem nenhuma limitação de tempo ou lugar. João 16,7 Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. Então aqui é a confirmação que, né, o próprio Deus, né, Jesus, falando que iria enviar o Consolador. Interessante que o Espírito Santo, né, sendo Deus, está conosco todos os dias, fazendo morada em nosso coração, e é a pessoa da Trindade que talvez, né, falemos menos sobre ele, né, ou entendamos menos sobre ele, né. Estamos sempre falando de Jesus, 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 e está correto. Jesus tem Deus, Jesus e o próprio Espírito Santo, todos eles têm grandíssima importância, né. Então, de maneira geral, Deus Filho, Jesus Cristo, né, nos liga a Deus Pai. E Deus Espírito Santo nos mantém ligados a eles também. Então, assim, uma vez que eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada no meu coração. E esta condição, tê-lo em minha vida, tê-lo em meu coração, me mantém ligado a Deus. Justamente porque é Deus Espírito Santo que está conosco o tempo todo, uma vez que aceitamos Jesus em nosso coração. Então, reforçando, né? Quando eu aceito Jesus, o Espírito Santo vem fazer morada em mim. Amém? Agora vamos falar um pouco de algumas características, né, do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo, ela dá testemunho de Jesus Cristo. Está lá em João 15:26. Vou dar uma acelerada aqui, porque eu acho que já estou né, levando bastante tempo aqui, mas vamos ler lá. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Então é ele, né, o Espírito Santo, quem nos conscientiza de quem é a pessoa de Jesus e qual a nossa tarefa no mundo. Deus toma a iniciativa, né, para a nossa salvação através do Espírito Santo e nos procura antes mesmo que nós o procuremos. Então, Deus, ele usa o Espírito Santo para isso. O Espírito Santo, ele pensa, é uma pessoa que pensa. Está lá em Romanos 8:27, aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então a palavra intenção aqui, né, do original grego, ele deriva de phronel, que quer dizer ter propósito, intenção, entendimento, ter pensamentos, ou seja, ter uma mente. Então, né, o Espírito Santo, ele não é uma força, uma energia, algo desse tipo. Ele é uma pessoa, e uma a essência do Espírito Santo não é, né, aqui a força, o vento, uma pomba, um fogo. Claro que a Bíblia, né, ela lida com essas comparações, mas ele é antes de tudo uma pessoa. Amém? O Espírito Santo convence, né? É a pessoa que convence os pecadores. João 16:8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então nós somos convencidos pelo Espírito Santo a nos entregarmos a Deus, a aceitar a palavra de Deus, a aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. Esse é mais um papel do Espírito Santo para nós. O Espírito Santo é a pessoa que testifica ao nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que nós também somos filhos de Deus. Está lá em Romanos 8:16-17. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos
glorificados. Há uma ligação entre o nosso espírito e o Espírito Santo de Deus, e é através do Espírito Santo de Deus que a gente recebe a confirmação que nós somos filhos de Deus. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa que deseja, que tem vontade, né? Vontade própria. 1 Coríntios 12, de 8 a 11, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e ao outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, o Espírito Santo, ele escolhe, ele avalia e dá, concede conforme a sua vontade. Então, tais dons são dados segundo a vontade do Espírito Santo de Deus, para uso no corpo de Cristo. Amém? Então, mais uma comprovação de que o Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade. O Espírito Santo é uma pessoa que tem sentimento, que ama. Romanos 15:30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. O Espírito Santo nos ama verdadeiramente, né? Ou seja, fala pelo amor do Espírito. Então, ele nos ama. Paulo aqui ele pede oração não apenas porque estão unidos em Cristo, mas também porque usufruem do amor que vem do Espírito Santo de Deus. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa que se alegra. Gálatas 5:22 e 23 e João 15:5. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Então estou aqui destacando que ele se alegra, mas olha quantas características do fruto do Espírito. E João 15:5, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então o Espírito Santo é uma pessoa alegre, cheia de felicidade. Ele não gosta de tristeza, depressão, de lamentações. E as Escrituras colocam a alegria como uma parte do fruto do Espírito. O fruto deve nascer quando os galhos, né, que somos nós, estivermos conectados ao tronco principal, que é Cristo. Né? Quando estivermos, né, conectados a Jesus, né, o Espírito Santo ele nos ajuda a dar muito fruto. O Espírito Santo é uma pessoa que nos encoraja, que nos consola, que nos conforta. Atos 9:31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele é, por excelência, o nosso consolador. É aquele com quem podemos contar a qualquer hora do dia, da noite, enfim, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, para expor os nossos problemas, as nossas angústias, as nossas preocupações. Né? Ele sempre trará conforto ao nosso coração, nos encorajando para seguirmos adiante, continuarmos firmes. Aqueles que perseverarão até o fim, estes serão salvos. E o Espírito Santo ele nos ajuda a perseverar. O Espírito Santo é uma pessoa que fala. Hebreus 3, de 7 a 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvires hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Então, aqui uma comprovação de que ele fala, se eu ouvir a voz do Espírito Santo, ou seja, para eu ouvir a voz dele, ele então fala. Também devemos estar atentos a essa voz, né? O Espírito Santo, conforme sabemos, é Deus, e quando ele fala conosco, é Deus falando também conosco. Amém? O Espírito Santo é uma pessoa que nos ensina. 1 Coríntios 2, de 9 a 14. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não-las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito
Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, aqui uma comprovação de que o Espírito Santo ensina. Ele aprende de Deus, ele sabe tudo, né? Ele penetra nas profundezas de Deus e traz para nos ensinar. João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele nos ensina, é como um professor. Então nós temos, né, na nossa disposição um professor que nos ensina todas as coisas. Ser sensível aos ensinamentos do Espírito Santo é uma das principais causas de podermos, né, ver as coisas na perspectiva de Deus. Né? Então, quando a gente tem a nossa perspectiva humana limitada, né, a gente acaba ficando, né, preso nos nossos medos, angústias, preocupações. Mas quando, né, buscamos, né, estar sensíveis aos ensinamentos do Espírito Santo, a gente passa a ter um olhar baseado nas coisas que Deus tem para nós, baseado nas suas promessas. Então é onde recebemos, né, alívio, ensinamento. Quando tentamos enxergar o mundo da nossa própria perspectiva, temos um entendimento não apenas limitado, mas principalmente vulnerável às influências negativas, mundanas, ao que a gente vê, ao que a gente percebe de maneira humana. Amém? É possível entristecer a pessoa do Espírito Santo, ele se entristece. Em Efésios 4,30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, quando pecamos, né, normalmente, né, nos sentimos desconfortáveis. E é o próprio Espírito Santo de Deus que nos incomoda para que a gente busque o caminho do arrependimento. Né? 1 João 1,9, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, é o próprio Espírito Santo que age desta maneira. Amém? Vimos algumas, né, das características e aprendemos que o Espírito Santo é uma pessoa e, portanto, devemos nos relacionar com Ele. Né? Então, devemos buscar aumentar a nossa intimidade com o Espírito Santo, para cada vez mais sermos capazes de ouvir a sua voz, os seus conselhos, a sua direção, que é sempre de acordo com a palavra e a vontade de Deus. Aqui nós já estamos encerrando, né? Já estou encerrando aqui, que acredito que eu já passei do tempo. Né? O slide eu coloquei o título de Ele já está dentro de nós. Né? Há muito mais para se falar do Espírito Santo. Né? Eu falei rápido e o básico do básico. Né? Então, temos, né, poderia ter abordado como recebê-lo, a importância de ser cheio do Espírito Santo, falar sobre sermos templo do Espírito Santo, sobre estarmos sensíveis a Ele, sobre sermos usados por Ele. Há muitas outras coisas para se falar, né? Então eu abordei alguns pontos apenas, né? Mas aqui, né, para finalizar, né, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o Espírito Santo ele já mora dentro de você, ele já está dentro de você, de mim, já está dentro de nós. Isso é importante a gente frisar. E como ele já está aqui, né, é onde eu posso aumentar a minha intimidade com ele, buscar essa intimidade maior com o Espírito Santo. E é Ele quem nos traz a vontade de buscarmos a Deus, de praticarmos a palavra de Deus, de fazermos a obra de Deus. Né? Então, para finalizar, né, busque se relacionar diariamente com o Espírito Santo e a intimidade com Ele vai crescer dia após dia. Amém? Bom, chegamos ao fim da aula. Né? Me perdoa se eu falei de maneira corrida, né? Para justamente condensar a aula dentro de um tempo, mas como
estamos usando essa parte de vídeo, é possível pausar, ler os slides, meditar melhor. E eu espero que essa aula ajude, né, cada um de nós a conhecermos melhor o Espírito Santo. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos pedir para que Deus continue a trabalhar esse conteúdo em nosso coração, para que a gente então tenha realmente maior intimidade, aqueles que não são batizados com o Espírito Santo continuem buscando e certamente Deus o alcançará, pois é promessa dele para as nossas vidas. Amém? Pai, obrigado, Deus. Mais uma aula, mais, ó Deus, um tempo, ó Deus, de compartilhar a Tua palavra, aprendermos sobre a Tua palavra, sobre o Espírito Santo. A minha oração, ó Deus, é que, ó Pai, esta aula possa alcançar os corações de maneira, ó Deus, ó Papai, a causar mudanças, ó Pai, a causar transformação no nosso comportamento. Começa, ó Deus, a operar isso comigo, Pai, para que eu busque, para que eu tenha maior intimidade com o Teu Espírito Santo, para que eu possa ouvi-lo, para que eu possa entendê-lo, compreendê-lo, para que eu possa, ó Deus, valorizá-lo, Pai. Senhor, opera estes milagres, ó Deus, em nossos corações, ó Pai, para que, ó Deus, possamos, ó Pai, estarmos mais perto de Ti, Senhor. Eu oro para que esta aula alcance os corações, ó Deus, e o Senhor possa continuar trabalhando este conteúdo em nossas vidas, Pai, transformando-nos, ó Deus, e nos ajudando a nos aproximarmos de Ti, do Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Eu agradeço, te louvo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, um bom domingo